A capacidade humana de desenvolver sua tecnologia, construir e transportar coisas chega a ser surreal, com uma capacidade quase infinita de alterar o nosso mundo. No vídeo de hoje, veremos os 12 transportes mais insanos de todos os tempos. 12. Mega Iate. Todo mundo adoraria ser dono de um mega iate super luxuoso, mas para isto é importante saber em que corpo de água você quer colocá-lo. Movê-los pode ser extremamente trabalhoso, dependendo de onde ele vai ser colocado. Este mega iate precisou ser guiado em alguns canais nos Países Baixos e se tornou um grande espetáculo para as pessoas que viviam pelo caminho que ele passou. Vários ajustes foram feitos para o navio passar por pontos apertados e pontes. Utilizaram várias máquinas e outros barcos para levantar e colocar o barco da melhor maneira para ele ser transportado em segurança, senão ele teria acertado o fundo dos canais. Ele foi transportado do estaleiro Royal Van Lent, onde foi construído, até o porto de Rotterdam. Foram necessários 2 dias de trabalho para o iate navegar pelos caminhos aquáticos extremamente apertados. 11. Turbina eólica. Turbinas eólicas são máquinas impressionantes e que podem existir em vários tamanhos diferentes. As hélices podem chegar a surpreendentes 88 metros de comprimento e chegam a alcançar mais de 5 metros de largura. É claro que equipamentos tão massivos precisam ser transportados para os locais de construção de usinas eólicas, sendo grandes desafios de transporte. Este serviço não é simples de ser resolvido, porque não existem caminhões grandes o suficiente para levar todas estas hélices de forma segura e que permita o caminhão de fazer curvas no caminho. A entrega desta peça, na realidade, se tornou um recorde mundial. A operação começou a ser planejada 1 ano antes, e o planejamento foi tão bem feito que tudo ocorreu exatamente como planejado. Deixem aí nos comentários se vocês já viram um destes equipamentos sendo transportados. 10. Ônibus espaciais. O programa de exploração espacial da NASA, que utilizava os ônibus espaciais, foi relativamente bem sucedido antes de ser finalizado em 2011. Este empreendimento foi uma maravilha da engenharia moderna que, depois de ser descontinuado, foi parar em museus. O último ônibus foi o Endeavour, que pesava cerca de 70 toneladas. Quando a nave foi transportada para o museu, ela foi colocada em um transporte com inúmeras rodas. Ele foi acoplado a um Toyota Tundra que conseguiu sozinho carregar o veículo de forma surpreendente. A viagem durou 3 dias e foi acompanhada por vários jornalistas e curiosos que acompanharam e capturaram esta jornada impressionante. Temos inúmeras fotos e vídeos do transporte que mostram não só o tamanho massivo do ônibus espacial, como também a reação do público. Todos estavam animados e orgulhosos do grande projeto de tecnologia que passava pela sua frente enquanto ia direto para o museu. 9. Gerador nuclear. Quando uma usina nuclear funciona por bastante tempo, parte dos materiais utilizados deve ser trocado para evitar acidentes. Mas imagine transportar o gerador a vapor de uma usina nuclear que pesa cerca de 363 toneladas no meio da noite pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu quando o gerador da cidade de Temecula foi aposentado. Ele teve que ser transportado por 120 quilômetros para o armazenamento seguro do material próximo da cidade de Salt Lake City. Pelo seu imenso peso e por chegar a quase 5 metros de altura, ele teve que ser transportado pelas ruas secundárias para evitar problemas. O enorme caminhão, utilizado no transporte do gerador defasado, ocupava 2 vias das ruas em que passava e só podia se mover a cerca de 40 km por hora. O peso combinado do reboque com a carga alcançou impressionantes 680 toneladas. O maior desafio dessa operação eram as curvas de quase 90 graus que demoravam de 45 minutos a 1h30 para serem ultrapassadas. 8. Ponte para a Crimeia. Em 2014, a Rússia invadiu ilegalmente a península da Crimeia, que pertencia à Ucrânia. Uma das primeiras coisas que o governo russo fez foi construir uma ponte ligando a região ao resto do país. A península não tem conexão por terra com o país, sendo separada pelo Estreito de Kerch, onde foi construída para ligar o território anexado.
A ponte devia ser colocada no lugar o mais rápido possível para garantir a vitória e a completa anexação do território. Os arcos que sustentam parte da estrutura pesam 6.000 toneladas e foram levados à sua localização por um sistema de balsas que serviram de sustentação. O arco foi transportado e fixado durante os dias 27 e 28 de agosto de 2017. Eles têm cerca de 226 metros de comprimento e a parte mais alta está a cerca de 80 metros de altura acima da superfície da água. Apesar de seu tamanho e altura, muitos navios ucranianos não conseguem passar por debaixo da ponte, deixando as embarcações presas naquela área específica do mar e causando danos econômicos para o país, que já perdeu parte de seu território. Algumas pessoas acreditam que foi uma ação consciente do governo russo para estrangular a economia do país rival. Apesar de tudo, a construção foi uma proeza arquitetônica que foi muito bem planejada e bem executada. Quando ela foi inaugurada, o presidente russo em pessoa foi o primeiro a dirigir na ponte, fazendo a travessia da Rússia até a Crimeia. Se você ficou surpreso com esta obra, vocês nem imaginam como o último item da nossa lista é surpreendente. 7. Mudando um hotel. Com o passar dos anos, ouvimos falar mais sobre casas sendo transportadas para novas localizações. Sim, residências inteiras. Este tipo de mudança está se tornando relativamente comum em alguns países. Mover uma casa inteira já seria algo difícil, mas mover um hotel inteiro é algo bem mais complexo. Este prédio é o histórico Hotel Fairmont da cidade estadunidense de San Antonio, que foi construído no ano de 1906. Claro que a pergunta que não quer calar é: por que alguém perderia tanto tempo e dinheiro transportando um hotel de tijolos com mais de 1.650 toneladas? O hotel estava abandonado há anos, mas continuava em ótimas condições, como na época em que foi construído. Muitos moradores de San Antonio queriam resgatar a construção para sua antiga glória como um ícone histórico da cidade. A mudança demorou 6 dias e foi iniciada em 30 de março de 1985. O projeto parou toda a cidade, deixando os moradores extasiados com o tamanho da mudança e das técnicas utilizadas. O transporte foi feito por uma empresa transportadora especializada em carregamentos pesados. Ela é originária do estado de Oregon, chamada Emmett International, com apoio de alguns arquitetos locais para o planejamento. Muitas pessoas duvidaram de que isto seria possível, mas seguiram com o plano. Os móveis foram retirados junto das janelas antes de o transporte ser iniciado. A estrutura foi levantada com a ajuda de 36 macacos hidráulicos com rodinhas e apoios de metal. Quando o prédio foi levantado, era apenas uma carcaça de tijolos e cimento apoiadas em tábuas de madeira. O prédio foi movido com um sistema de cabos e roldanas. Um guindaste e mais 6 caminhões cheios de areia e pedras foram utilizados para fazer força ao arrastar a casa. 300 pessoas trabalharam por 132 horas para colocá-lo em sua atual localização. Deixem aí nos comentários se já ouviram falar de algo assim. 6. Mega macaco hidráulico. Esta é uma máquina incrível que faz coisas que parecem impossíveis de serem feitas. Uma ótima demonstração de como a inovação é uma arte muito criativa e útil para todos. A empresa Ale criou este equipamento chamado de Mega Sistema de Macaco Hidráulico. Esta ferramenta pode ser enviada em contêineres para qualquer lugar do mundo e montada. Em menos de 2 semanas, já está pronta para o uso. As coisas incríveis que podem ser construídas e transportadas usando esta máquina são surpreendentes. Um destes mega macacos foi utilizado para elevar uma plataforma inteira de petróleo que pesava 42.780 toneladas. O serviço foi contratado pela empresa ExxonNafta e foi suspensa no Porto de Construção Naval e Engenharia Marinha de Daewoo, na Coreia do Sul. Foi a operação de um macaco hidráulico com o maior peso já feito no mundo. Ele foi montado em 4 torres simétricas, cada uma com 3 torres de macacos, o que deu a cada uma das colunas a capacidade de levantar 15.000 toneladas, totalizando uma capacidade de levantar 60.000. O levantamento levou 11 horas para ser finalizado. A plataforma foi colocada em uma balsa que a levou até o ponto de perfuração na costa leste da Rússia. Esta máquina é bem útil para transportar construções enormes. Poderia até ter sido utilizado para ajudar no transporte do último da nossa lista.
5. Escavadeira gigante. Perceberam que transportar esta escavadeira gigantesca inteira seria mais barato que desmontá-la e levar os pedaços para sua nova localização. Mas esta máquina não é apenas uma peça gigante de maquinário, mas a Bagger 288. É uma máquina de escavação com uma roda de caçamba tão grande que é considerada a maior do mundo. Ela é tão massiva que precisa de 5 operadores para controlá-la. Ela chega a pouco mais de 100 metros de comprimento, algo próximo do tamanho de 2 campos de futebol. Em 2011, uma destas máquinas precisava ser transportada de uma mina para outra, que ficava a pouco mais de 22 quilômetros uma da outra. Não parece tão longe, mas para uma máquina como esta, pode ser algo surpreendente. Ela demorou 33 semanas para chegar ao seu destino. Durante o percurso, ela precisou atravessar uma autoestrada, uma ferrovia e até um rio em sua baixa velocidade de 10 metros por hora. Esta viagem custou 9 milhões de dólares. Transportando submarinos. Submarinos são embarcações tão surpreendentemente grandes que não temos noção de seu real tamanho. Por seus tamanhos massivos, foi ainda mais surpreendente ver 2 submarinos Aquila sendo transportados. Um K-391 Bratsky e um K-295 Samara foram carregados em um navio semi-submerso chamado Transshelf. Este navio é de propriedade da empresa Dockwise dos Países Baixos. Os submarinos foram transportados até o porto de Zvezdochka, na cidade de Severodvinsk, ao longo das rotas mais ao norte, localizado na Rússia. Eles tiveram que ser carregados até o porto para repor armamentos obsoletos, além de consertar equipamentos de rádio e do sistema hidroacústico para atualizar os submarinos. Esta foi a primeira vez que 2 submarinos nucleares foram transportados ao mesmo tempo. 3. Reator nuclear. Uma empresa da Arábia Saudita recebeu o trabalho de transportar um reator nuclear de 1.048 toneladas por 1.100 quilômetros de colinas no deserto. O reator foi colocado em 2 reboques hidráulicos acoplados a 10 caminhões, tendo 6 na frente puxando e 4 empurrando a parte de trás, sendo trocados de posição constantemente. Os caminhões precisavam de muita comunicação entre os motoristas e ficavam conectados fisicamente acoplados com o resto para dar mais tração e capacidade de transporte. 2. Telescópio espacial. Qual a melhor forma de se transportar um telescópio espacial que custou 8,8 bilhões de dólares? Em 2014, o telescópio espacial James Webb precisava ser montado após ter sido construído pedaço a pedaço em vários locais diferentes dos Estados Unidos. Algumas das peças tinham que ser empacotadas em contêineres tão grandes que tiveram que ser apertados dentro de um avião de carga C-5 Galaxy da Força Aérea Americana. Poucos aviões seriam capazes de transportar uma carga tão grande e pesada. Então, o desafio não era apenas caber. O telescópio é uma estrutura composta que segura e apoia os espelhos hexagonais e seus instrumentos. O conjunto dos equipamentos pesa cerca de 2,4 toneladas. O avião de carga levou o material para o Centro Espacial da NASA, onde ele foi levado para uma sala esterilizada, aberto e preparado para os testes. O telescópio foi lançado no fim do ano de 2021 e se tornará uma grande ferramenta para os cientistas estudarem o universo e sua formação. 1. Prédio caminhando. Neste item, também temos uma construção sendo realocada, neste caso, um prédio inteiro. Este prédio de 5 andares é da Escola Primária Lagena. Ele foi construído na década de 1930 por ordem do governo da concessão francesa de Xangai. Ele foi movido por 66 metros para dar espaço para um centro comercial. Para isto, a construção foi colocada em um conjunto de equipamentos que basicamente fizeram a construção andar até sua nova localização, assim evitando que ele fosse demolido. Isto mantém a memória histórica e arquitetônica da região sem deixar de desenvolver sua economia atualmente. Por mais difícil que pareça transportar um prédio tão grande, tudo seguiu o planejamento e o prédio alcançou sua nova localização sem problemas. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Deixem nos comentários qual foi o que vocês acharam mais interessante.